A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. São 21h03 em Juazeiro do Norte, dia 6 de fevereiro de 2009. Estamos começando aqui pela TV Verde Vale mais um programa Tribuna Livre. Aqui você já sabe, toda sexta-feira um assunto diferente a ser discutido. E no programa de hoje o assunto em pauta é menopausa. Um assunto que, em princípio, pode interessar só a mulher. Não, interessa também ao homem. E daqui a pouco você vai saber por quê. A propósito do tema, nós estamos recebendo o doutor Paulo Ney, que é ginecologista, aqui do meu lado esquerdo. Do meu lado direito, eu tenho também ginecologista, o doutor Humberto Bezerra. Este programa você já sabe que é comandado por mim e Vasques Landim, o advogado do povo. Boa noite, Vasques. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, doutor Paulo Ney. Prazer tê-lo aqui. Doutor Humberto, grandes especialistas da ginecologia do Cariri. Certamente nós vamos fazer um debate interessante, uma conversa interessante com o telespectador, até porque é um tema interessante que preocupa e que certamente deve deixar dúvidas nos telespectadores, principalmente nas mulheres, e nós vamos ter a oportunidade aqui de que com esses dois especialistas fazer esclarecimentos, dizer o que é menopausa, se os sintomas, as causas, por que tratar, se deve tratar, por que trata, se é bom tratar ou não aquela sintomatologia. E nós vamos conversar aqui com os telespectadores e queremos a participação, já que toda sexta-feira nós contamos com os nossos telespectadores já do programa Tribuna Livre. Eu queria também aproveitar aqui a oportunidade para dizer que o Tribuna Livre também dispõe do seu site, está aí à disposição dos internautas, que é o www.programatribunalivre.com.br. Através desse site você também fica atualizado com as notícias locais, estaduais, nacionais e internacionais, além de opiniões, da reprise dos programas que nós vamos fazer. Logo mais vocês vão ter a oportunidade de também assistir por internet o programa. Então a gente está querendo dar essa informação e vamos aqui com o doutor Paulo Ney, com o doutor Humberto, fazer certamente um bom debate. O site do programa Tribuna Livre é a revista eletrônica do Cariri. E no programa de hoje, como sempre, o telespectador pode participar e, por que não, interagindo conosco pelo telefone 3511-2146. Está aí no seu vídeo, fazendo o seu questionamento, as suas perguntas aos nossos convidados e a nós apresentadores, porque o programa Tribuna Livre já está no ar. Eu conversava, Vasco, agora há pouco, em off, com o doutor Humberto Bezerra, a propósito do programa, que sempre que a gente traz um tema ligado à saúde, há uma participação muito grande do telespectador, porque esse é o momento do telespectador, sobretudo aquele que não tem muita condição, até porque a saúde pública, ela deixa muito a desejar. E é nesse momento que essas pessoas que não têm muito acesso à saúde, tirar algumas dúvidas. É verdade, Ronaldo. Inclusive, a gente tem feito aqui, no instante que o programa é relacionado à saúde, realmente o número de participação é maior. Nós fizemos aqui já debate sobre câncer de mama, uma série de enfermidades aí da parte de saúde e realmente... saúde bucal, exatamente, né? E realmente o número de participação vai para cima. E hoje eu entendo que vai, porque isso é um tema interessante, que tem muita dúvida, principalmente das senhoras que realmente às vezes não têm o acesso ao médico e não tem aquele esclarecimento necessário. Então, para a gente dar início aqui, a gente queria primeiro
colocar ou o Humberto ou o Paulo Ney aqui no debate, para que eles levassem para o nosso telespectador e dissessem o que é menopausa. Porque a menopausa, ela não é uma doença, ela é um acontecimento fisiológico, é a falta de um hormônio, mas eu vou deixar aí para os especialistas nisso aí, traduzir para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, o que é que vem a ser a menopausa, quando começa, qual é a idade, quais são as causas, o que deve ser feito, e, enfim, eu queria colocar já o Dr. Paulo Ney. Dr. Paulo Ney, boa noite, prazer tê-lo no programa. Boa noite, Ronaldo, boa noite, deputado Vasques, é um prazer estar aqui no Tribuna Livre, queria dar uma boa noite a todos os espectadores aqui da TV Verde Valos. Vocês foram muito felizes na escolha do tema. Realmente, Vasco, existem muitas dúvidas entre as pacientes e, para você ter uma ideia, existe até dúvida entre os colegas médicos, até da área de ginecologia, sobre o que fazer nesse campo da menopausa, do climatério. Menopausa, na verdade, quer dizer a última menstruação da mulher, certo? Quando a mulher para de menstruar, e é um diagnóstico retrospectivo. Você só pode dizer que a mulher teve sua última menstruação depois de 12 meses sem ela menstruar. Passaram 12 meses, você olha para trás e diz, aquela foi a menopausa da mulher, a última menstruação dela. Você pode fazer uma correspondência aí com a menarca, que é a primeira menstruação. São 2 marcos biológicos na vida da mulher. Menarca, primeira menstruação. Menopausa, última menstruação da mulher. Agora, esse período que antecede e sucede a menopausa, a gente chama de climatério. Muitas pessoas, principalmente a pessoa leiga, fala como se fossem as mesmas coisas, como se fosse sinônimo, menopausa e climatério. Aqui para o debate, talvez seja melhor a gente falar de menopausa mesmo, que é o que está enraizado na população. Exato. De entrada, deixar para o colega Humberto tecer outras considerações. Boa noite, doutor Humberto Bezerra, satisfação tê-lo no programa. Boa noite, Ronaldo Costa, boa noite, doutor Vasques Landim, boa noite, meu colega Paulo Ney. É um grande prazer, uma grande honra para mim estar com vocês nessa noite, uma noite boa, tivemos uma chuva muito boa durante o dia. É verdade. Prazer, o clima melhorou, graças a Deus, então. E um tema palpitante que é a menopausa, o doutor Paulo já definiu bem a menopausa, que na verdade é um evento, é a última menstruação da mulher, e as pessoas confundem. O climatério é o período que envolve a pré-menopausa, a pós-menopausa, todo esse evento da mulher, que na verdade é um evento fisiológico como qualquer outro. Só que tem algumas consequências. Não é doença, né, doutor? Não é doença, é uma fase na vida da mulher, como é a primeira menstruação, como o doutor Paulo Ney falou, só que tem uma série de fatores que a mulher, vão desencadear problemas na vida da mulher, em todos os sentidos, e que a gente deve encarar, não como uma doença, mas como a gente tem que dar um aporte à paciente, um aporte para que ela tenha condições de enfrentar essa fase na vida dela com uma qualidade de vida maior. Então, existe, doutor Humberto, doutor Paulo Ney, para a gente dar uma interatividade aqui, existe assim uma idade limite do começo da menopausa, qual é essa idade? Porque no início da menopausa tem as irregularidades, né, do ciclo menstrual, mas isso começa a aparecer quando? Quando é que a mulher que está nessa fase aí, ela já pode começar a ficar despertada de que realmente está entrando nesse período? Não tem uma data determinada, uma data X para dizer toda mulher ao chegar aos 40 anos vai começar a entrar na menopausa, no período de climatério. Não existe uma data precisa, não né? tem uma data precisa. Varia em torno de 45 aos 55 anos de idade, o período de menopausa de climatério como um todo. A média da população brasileira, das mulheres brasileiras entradas na menopausa, a média nossa aqui seria 48 anos. Varia de país para país. A média mundial seria em torno de 50 anos. Em torno de parar de menstruar, em torno de última menstruação. Agora, o período do climatério, esse período de irregularidade menstrual, que é a primeira manifestação que os ovários estão entrando em falência, é exatamente essa irregularidade menstrual que você falou. Isso aí começa, às vezes, 2, 3, 4 anos antes da mulher parar de menstruar, ela já começa a ter as manifestações próprias dessa fase de sua vida, que são os distúrbios, as irregularidades do ciclo menstrual. Existe, para algum dos dois, existe alguma relação entre a primeira menstruação e a última menstruação? Porque tem, pelo menos no popular, no conhecimento popular,
de que a jovem que menstrua mais cedo, ela possivelmente terá uma menopausa mais cedo também, ou mais tardia? Tem alguma relação, doutor Humberto, dessa... Na literatura, o que a gente vê na literatura é o seguinte: a mulher que menstrua pela primeira vez mais tarde, a mulher que menstrua pela primeira vez mais tarde, ela também chega no evento final mais cedo. Isso aí tem na literatura. Agora, isso é uma coisa que é muito variável, porque se você levar em consideração que a menarca, que é a primeira menstruação da mulher, ela é influenciada por diversos fatores, inclusive nos países tropicais, como é o caso do Brasil, as meninas menstruam mais cedo do que, por exemplo, na Europa. Se você levar em consideração isso aí, você não vai transformar isso numa regra prática, mas na literatura fala sobre isso. Eu gostaria de perguntar ao doutor Paulo Ney, e no caso de haver um retardo, o que é que pode ocorrer? O que é que pode ter acontecido? Porque o senhor coloca que é entre 45 e 55 anos. E dentro desse período, se não acontecer esse processo... A menopausa é considerada fisiológica realmente se ela ocorrer entre os 40 e 55 anos de idade. Aquela menopausa que se instala antes dos 40 anos de idade seria chamada menopausa precoce. E aí você tem que solicitar alguns exames para saber o que foi que aconteceu, que aquela mulher parou de menstruar tão cedo. Aquelas mulheres que passam dos 55 anos, pode ser uma coisa fisiológica um pouco mais arrastada. Não é regra parar com 55, certo? Elas param com 42, 43, 48, 50, 52, 55, outras passam. Eu tive uma única paciente, que parou de menstruar aos 60 anos de idade. 60. Foi essa única, Humberto. Já vi com 54, 55, 56, mas fiquei preocupado, com medo de ter alguma patologia ali que estivesse causando aquela menstruação persistente por tanto tempo na vida dessa mulher. Mas investiguei, a gente tem que investigar para afastar alguma doença que porventura esteja existindo aí por trás, mas essa mulher não tinha absolutamente nada, era uma coisa fisiológica que foi arrastada até os 60 anos de idade. Parou de menstruar de 60 anos, está bem de saúde, saudável, isso já faz uns 8 anos, já está perto de 70 anos e está salutar. Não tem nada. Então é uma coisa fisiológica que pode se estender um pouco mais. Tem alguma ligação? Você tem que investigar se ela não tem uma patologia de base, uma patologia por trás aí, certo? Que esteja produzindo hormônio e esteja perpetuando esse ciclo. Mas na maioria das vezes, quando passa dos 55, é só uma menopausa um pouco mais retardada. Ela tem alguma coisa a ver com o aspecto ontogenético, ou seja, da espécie, mas algo mais singularizado? Tem assim, você considera, certo, que a menopausa, certo, a época da menopausa termina tendo um componente familiar, hereditário. Essas pacientes que arrastam muito a menopausa, 53, 54, toda vez a gente pergunta no consultório: minha filha, você tem irmã? Tenho. Mais velha que você? Ela parou de menstruar com que idade? Está com 55 e ainda está menstruando. Sua mãe parou de menstruar com que idade? Com 56, 57 anos. Então veja que parece ter um componente hereditário no período que a mulher vai parar de menstruar. A gente procura fazer essa correlação, viu? Doutor Humberto, botando aí no contexto também do bate-papo, não é doença, é fisiológico, tá certo? É um envelhecimento, uma questão da falta de produção de hormônio, do estrógeno, da progesterona, mas tem sintomas. Não é doença, mas tem sintomas, né? As mulheres sentem manifestações estranhas na menopausa. O calor, a onda de calor, tontura, irritabilidade, uma série aí de consequências. É interessante, eu queria que você falasse para o telespectador, não é doença, mas apresenta isso. Por quê? Porque principalmente as ondas de calor, essa aqui é a queixa mais básica e principal da mulher, porque se mantém essas manifestações aparecem se não é doença. E se é comum e é regra geral isso, ou se tem algumas pacientes que passam por esse período sem apresentar essas manifestações sintomáticas. É, de certa forma, variável a sintomatologia, mas o que a gente percebe é que a mulher, até ela chegar no período do climatério, ela é um ser humano, um animal, digamos assim, racional, privilegiado, por conta de que ela tem a proteção de diversos hormônios, que ela produz, principalmente os hormônios produzidos pelos ovários, e dão uma proteção especial para ela contra eventos cardiovasculares, como é o caso de infartos. Raramente você vê uma mulher com menos de 40 anos ter um infarto
agudo do miocárdio. Dificilmente, porque ela tem uma proteção. Por quê? Principalmente alguns hormônios, principalmente o estrogênio, é vasodilatador e esse hormônio, ele dá como se fosse uma proteção a essa mulher. Quando ela chega no período do climatério, onde vai ocorrer a falência ovariana, mesmo antes dessa falência, quando já começa a diminuir a produção, ela começa a sentir sintomas chamados vasomotores, ou seja, pela falta dos hormônios que a protegiam, que dava aquela vasodilatação fisiológica, pela diminuição desses hormônios, ela começa a ter sintomas, os sintomas chamados vasomotores, calor, irritação, insônia, dentre outros sintomas, irritabilidade. Então, tudo isso diminui a qualidade de vida, depressão, que se ela já tem depressão, ela se manifesta de uma forma mais acentuada nesse período. Então, tudo isso leva a uma coisa que é o que nós mais tememos, que é a diminuição da qualidade de vida, o prejuízo na qualidade de vida. Então, a menopausa é um evento fisiológico, como nós citamos anteriormente, mas ele tem esses efeitos, essa sintomatologia, que precisa ser encarada de frente. Nem todas as mulheres são diferentes, nenhuma é igual, mas precisamos encará-las, encarar a questão da chegada no climatério, de forma que a gente venha trazer algum benefício para essas mulheres. Algumas vão ter que usar repulsão hormonal, outras não podem, outras não precisam, mas de certa forma ela tem que estar nesse período sob vigilância. Isso tem aumentado muito o quê? Melhorado a qualidade de vida e aumentado o tempo de vida dessas mulheres. Então, as mulheres que se submetem a tratamentos, acompanhamentos periódicos, como a gente faz normalmente no consultório, no serviço público, nos postos de saúde, que cuidam do climatério, da menopausa, essas mulheres têm uma qualidade de vida melhor e prolongam o tempo de vida delas, porque a mulher anteriormente vivia menos do que o homem. Hoje não, a mulher tem uma qualidade de vida melhor por conta desse acompanhamento e também tem uma quantidade de vida maior. Olha, eu gostaria de fazer uma pausa aqui só para dizer às pessoas que eventualmente estejam com algum problema e que se sintam constrangidas ao ter o seu nome divulgado, que podem mandar aqui a sua pergunta, tirar alguma dúvida com relação ao seu problema, sem necessariamente ter que se identificar. Até porque se trata de um assunto, muitas vezes um assunto desse é muito íntimo, né, e a pessoa não quer expor o seu problema. Então não tem problema. Pode ligar 3511-2146, você faz só a pergunta, não tem necessidade de se identificar. Ok? Porque eu sei que esse é um assunto muito interessante, desperta a curiosidade. É o momento, eu repito o que disse no início do programa, de pessoas tirar suas dúvidas, que a gente sabe perfeitamente da carência que essas pessoas, que existe, né, em termos de saúde, principalmente em se tratando de saúde pública nesse país. Então pode ligar. As perguntas estão chegando, né? Já estão chegando perguntas aqui. Nós vamos responder a todas. Daqui a pouco nós vamos perguntar aqui, colocar para os nossos entrevistados, nossos debatedores, para que possa esclarecer mais a população. Mas enquanto isso, se não é doença, apresenta essa sintomatologia, esses fogachos, a depressão, tontura, irritabilidade, se acentua a questão óssea da osteoporose nesse momento. Por que, doutor Paulo Ney, tratar? Por que tratar? 75% das pacientes vão ter sintomatologia, certo? 25% passam por esse período de menopausa muito tranquilo, certo? Isso aí envolve não só a questão hormonal, não só a questão fisiológica, da fisiologia da mulher, mas todo um contexto de vida dessa mulher nesse período da menopausa. Que a mulher que chega na menopausa bem, casada, vida conjugal organizada, socialmente vivendo muito bem, certo? Com boa condição socioeconômica, mesmo que não tenha, mas está em paz com a vida dela, ela tende a suportar melhor esse período da menopausa. Então a gente tem que ver a menopausa, além do fator fisiológico, hormonal, deficiência hormonal, também essa parte sociocultural e psicológica da paciente, da mulher. As mulheres que apresentam sintomatologia, essas precisam ser tratadas, porque são extremamente incômodos. Esses fogachos que Humberto falou, esses calorzão, que é a primeira manifestação, seria o selo batido da menopausa, que a mulher está na menopausa, são os fogachos, certo? Eles incomodam muito a qualidade de vida da mulher. Tem mulher que não consegue dormir à noite, porque você acorda suada, suor fio, transpirando. Primeiro ela tem um calorzão, principalmente pegando tronco aqui, cabeça, certo? E depois fica banhada de suor frio, e aquilo pode se repetir várias vezes ao dia, e impedir até o sono da mulher de noite, impede que ela trabalhe, que ela desenvolva bem seu trabalho. Então essas mulheres precisam ser tratadas. Aquelas que
cursam sem sintomatologia importante. A orientação hoje é que a gente procure não tratar, ou se tratar de maneira um pouco diferente do que a gente se tratava há alguns anos atrás. A gente ainda carece de alguns trabalhos maiores para realmente resolver essa questão do tratamento da menopausa, principalmente em relação à reposição de hormônio. Até 3 anos atrás, se tratava com mais tranquilidade, mas surgiu um grande trabalho americano, certo? Depois a gente pode comentar alguns dados sobre ele, que foi um balde de água fria no tratamento da menopausa, porque mostrou que o tratamento da menopausa não é isento de risco, não é um elixir de juventude como muita gente pensou. Vamos tratar a menopausa porque a mulher vai ficar bem, a mulher vai ficar saudável, a mulher vai ficar com a pele bonita, a mulher vai ficar do jeito quando tinha 30, 40 anos, porque o hormônio dela que faltou e a gente vai começar a dar. E achar que protegia do coração e que protegia disso e daquilo, e a realidade desse grande trabalho foi que pode trazer alguns prejuízos importantes. E toda mulher, para receber hormônio hoje, a gente tem que analisar individualmente, caso a caso, para saber se libera ou não. E esse tratamento deve ser, certo? Deve ser, ter parceria, ter uma aceitação, ter uma explicação sobre os efeitos dos benefícios, sobre os efeitos que podem trazer em termos de malefício, para a paciente tomar, juntamente com o médico, a decisão de fazer ou não um tratamento hormonal nessa fase de vida da mulher. Aquelas que não têm sintomatologia, isso pode chegar até 30%, que passa por esse período muito bem, não há necessidade de reposição hormonal. Aquelas que têm sintomatologia importante, a gente tem que tratar, tem que enfrentar o problema de frente, mas tem que esclarecer muito bem os riscos e benefícios do tratamento hormonal hoje para as nossas mulheres menopausadas. O que se fazia antigamente era uma coisa muito solta assim, porque os trabalhos eram só observacionais. Tinha uma impressão que usava e melhorava, mas a gente não tinha um trabalho muito grande, multicêntrico, randomizado, duplo cego, como se uma metodologia científica correta que desse apoio ao nosso tratamento. E hoje a gente já tem alguns trabalhos surgindo aí e a coisa começou a mudar um pouco. Doutor Humberto, existem fatores de risco quanto à questão de uma menopausa precoce ou de um retardamento? Doutor Paulo Ney citou um exemplo aí muito bom, uma coisa raríssima, a mulher chegar a 60 anos ainda ciclando, menstruando, né? Então é uma coisa rara. Ele citou, aí, inclusive acompanhou a paciente não teve complicações, mas poderia ter, porque no período que ela estava, o organismo dela não estava preparado para receber uma quantidade grande de hormônio, como ela vinha recebendo, para poder chegar a descamar endométrio e tudo mais, a preparar e descamar endométrio. Então, na verdade, a menopausa precoce, ela traz consequências danosas à paciente, porque quando a paciente tem a diminuição dos hormônios ovarianos, quando ela tem a diminuição e a falência ovariana, inclusive com a parada da menstruação, ela passa a ter determinadas perdas. Por exemplo, com relação à estrutura óssea, ela começa a perder a capacidade de reabsorver, a capacidade de manter a estrutura óssea com aquela densidade que deveria ter. Então, se a mulher tem uma menopausa precoce, digamos, há 40 anos ou menos, 30 e poucos anos, ela tem uma menopausa precoce, ela vai sofrer todas aquelas ações da falta do hormônio que a mulher sofreria aos 50, 52, 54 anos. Então, na verdade, ela vai ter o quê? A perda daquela proteção especial dos hormônios que a gente falou agora há pouco, ou seja, a perda do estrogênio, por exemplo, a diminuição do estrogênio vai levar a complicações cardiovasculares mais precocemente. Se a paciente já tiver uma genética propícia a isso, familiar, ela vai ter acidentes vasculares, infartos, essas coisas, com maior frequência do que a mulher que teve o seu evento de menopausa no período correto. E ela vai ter a sintomatologia, toda a sintomatologia de calores, dos fogachos, da irritabilidade, da insônia, tudo isso mais precocemente. Quer dizer, ela vai ter, essa paciente é uma paciente que tem que ter um cuidado especial, que tem que ter uma atenção especial, que tem que fazer uma seleção, tem que se fazer um rastreamento, um screen, um rastreamento nessa paciente para saber se ela é uma paciente que potencialmente pode se submeter à reposição hormonal. Porque se ela realmente for uma paciente candidata à reposição hormonal, então nesse caso aí da menopausa precoce, seria uma indicação importante para a reposição hormonal. Agora, como o doutor Paulo Ney mesmo falou, hoje a reposição hormonal é uma coisa
complicada, que você tem que ter um maior cuidado. A seleção da paciente tem que ser rigorosa. Antigamente se fazia uma quantidade muito grande de hormônios na terapia de reposição hormonal. Hoje já se usa muito menos hormônio. E já se usa, inclusive, os fitoterápicos para diminuir os sintomas vasomotores. Isso aí a gente provavelmente vai discutir na continuação do debate. Então, acho que é uma coisa importante. A paciente que teve uma menopausa precoce, ela tem que ter um acompanhamento especial. Tem que ter um acompanhamento muito rigoroso, por conta do que o evento ocorreu numa fase completamente fora do contexto do que deveria ter acontecido. Só complementando, algumas causas de menopausa precoce são bem estabelecidas. Quem não se lembra de quem tem papeira, né? Cuidado que essa papeira pode descer lá para os órgãos masculinos e você ficar com problema. Pode acontecer com a mulher também, uma parotidite, certo? O vírus pode descer e pode lesar o ovário seriamente e causar uma menopausa precoce. Uma coisa relativamente simples, que é uma papeira, uma parotidite, pode dar uma menopausa precoce. Pacientes que têm tumores também de ovariano, em uma fase muito precoce, tem que ser operada e ser castrada. É uma menopausa precoce e atrogênica, provocada pelo médico, mas por conta de uma patologia que tem que se fazer aquele procedimento. Agora, a grande maioria das menopausas precoces, a gente não encontra um fator determinante, certo? A gente acha que deve ter uma doença imunológica, muito provável que tenha uma doença imunológica aí, que cria alguns anticorpos, e esse anticorpo termina lesando essas células que produzem hormônios no ovário e levando uma menopausa precoce. Mas muita menopausa precoce fica no campo da interrogação, no campo que a gente diz que é de causas idiopáticas e causas não determinadas. Algumas causas a gente consegue, a grande maioria a gente não consegue chegar a um diagnóstico preciso. Ok. Os telespectadores continuam interagindo conosco, estamos aqui com algumas perguntas e todas elas serão respondidas. Está aí o nosso telefone, 3511-2146. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, inclusive para responder as perguntas dos nossos telespectadores. Antes, porém, eu quero só lembrar que amanhã, de 10 às 11 horas da manhã, estreia na Rádio Verde Vale AM 570, A Voz do Povo. Um programa sério, polêmico e imparcial. Eu vou estar, Vasques Landim também, o Demontier Fernandes da Folha da Manhã. 2 repórteres estarão circulando as ruas de Juazeiro do Norte, Adail Marques e Francisco Biá. E é um programa em que o povo vai ter vez e voz. Amanhã, na Verde Vale AM, de 10 às 11 horas, estreia A Voz do Povo, programa em que o povo vai ter vez e voz. A gente volta já.